Amigos e irmãos em Cristo Jesus, como não foi possível gravar ao vivo, o vídeo lá na Acrópole, porque estava ventando muito e por conta disso não se ouve bem com nitidez a voz. Então eu estou aqui no hotel em Atenas e eu quero falar alguma coisa sobre o Partenon e sobre Erechtheion. Primeiro vamos falar sobre o Partenon. O Partenon é o nome de um templo erguido no século V a.C., aqui na Acrópolis, que é uma montanha localizada no centro da cidade de Atenas e cuja estrutura, apesar do tempo, conflitos e poluição, ainda se encontra muito bem preservada. A palavra Partenon significa a Sala da Virgem e o objetivo de tal edifício era prestar uma homenagem à deusa Atena. A época de máximo esplendor dos atenienses começa com Péricles. Após a guerra com a Pérsia, que logo depois de ter sido eleito como primeiro juiz, ele então instrui Fídias para a direção dos trabalhos necessários para a reconstrução da Acrópole. A construção do local tem uma estrutura toda em mármore branco do Monte Pentélico, que está situado no nordeste de Atenas. Esta construção teve início em 447 a.C., durante o comando de Péricles, e só terminou 9 anos depois. Alguns dizem 10, 15, mas com certeza mais aceito 9 anos. O seu tamanho é de 69 metros e 51 centímetros de comprimento por 30 metros e 86 centímetros de largura. A ideia da construção é atribuída a Péricles, como eu já disse, que é um dos principais líderes democráticos de Atenas, que iniciou uma série de obras públicas após um saque à cidade feita por tropas persas, inclusive a construção do Partenon. Então o projeto é de autoria dos arquitetos Ictinos e Calicrates, que se baseia nos preceitos da arquitetura dórica, cuja característica principal é a utilização de colunas caneladas de molde redondo com uma placa quadrada em cima. Então, para realizar a tarefa, foi designada uma equipe de arquitetos e artistas liderada pelo escultor Fídias. De acordo com os estudos realizados, o templo de mármore branco era originalmente pintado de maneira chamativa nas cores vermelho, azul e ouro. Na chamada sala de adoração havia uma imagem de Atena de madeira com acabamento de marfim e ouro de aproximadamente 10 metros de altura. Era decorada com braceletes, enfeites e outros elementos decorativos. Os olhos, por exemplo, eram feitos de pedras preciosas e no seu peito estava uma cabeça feita em marfim de uma das górgonas, que são monstros da mitologia grega. Então, cada uma das sacerdotisas que faziam o trabalho neste templo tinha uma sala especial aqui dentro. Então, todas as linhas aparentemente retas do Partenon, elas são, na verdade, ligeiramente curvas. Para o quê? Para compensar a tendência dos olhos em ver as colunas do meio mais finas do que são, na verdade. A solução encontrada, então, foi arquear cada uma delas, que também foram ligeiramente inclinadas para dentro. Como um requinte final, as colunas dos cantos do templo são mais grossas, pois elas recebem mais luz do sol que as demais e pareceriam mais finas caso não fosse feito tal arranjo. O Partenon é considerado uma obra de grande pureza e perfeição, construída no momento em que Atenas era a principal cidade grega e que ela experimentava seu momento de maior destaque. A imagem do Partenon é frequentemente utilizada como símbolo definitivo da cultura clássica da Grécia, que é
a base de toda a moderna sociedade ocidental. Vale lembrar aqui, meus queridos, que o Partenon teve seu interior praticamente destruído em um incêndio no fim do século 3 ou 4, não se sabe com certeza. E também durante uma explosão em 1687, quando foi transformado em armazém de pólvora pelos turcos. Além disso, o templo se tornou igreja cristã no século V e, posteriormente, uma mesquita turca também. Então, parte do acervo de esculturas pertencentes ao templo está no novo Museu da Acrópole em Atenas e também em um museu de Londres. Eu gostaria de falar aqui uma coisa interessante. A tecnologia deles era coisa fantástica. Eles traziam as peças todas prontas e colocavam umas acima da outra, todas em mármore, que não passava nenhum fiozinho de cabelo. Eles não colocavam argamassa para tampar. Era uma perfeição tremenda. E hoje tem mais de 30 anos que estão tentando reformar o Partenon. Eles construíram em apenas 9 anos e hoje já tem 30 anos. Todas essas peças estão catalogadas no computador, mas mesmo assim há uma dificuldade muito grande. E mais, como vocês estão vendo pela imagem, é muito lindo. A coisa aqui é muito linda mesmo. E vocês podem perceber que está bem amarelada, está sem brilho, porque já faz 2.500 anos, né? Agora eu quero falar sobre o Erechtheion, tá? Que é um templo. Então, esta elegante construção, conhecida aqui como Erechtheion, como eu já disse, é um templo no estilo jônico, construído entre 421 e 406 a.C., com mármore de Pendele, durante a Guerra do Peloponeso, e está situado ao norte da Acrópole de Atenas. Tem sua autoria atribuída a Menesicles. É uma substituição de um templo anteriormente que foi dedicado para Atena Polias, chamado Templo Velho. O nome Erechtheion foi mencionado somente por Pausânias e deriva de Erechtheus, que é o rei mítico de Atenas, que também era adorado. Suas características mais marcantes são, primeiro, foi a forma assimétrica da planta, construída sob um terreno bastante irregular. E existe assim uma diferença de 3 metros de altura entre a parte oriental e ocidental. E em segundo lugar, o Pórticos das Cariátides, que era uma estrutura em forma de PI com 6 estátuas femininas ao invés de colunas, para poder suportar o teto, o peso do teto. Então as Cariátides eram esculturas de 6 jovens mulheres muito bonitas que olham com orgulho para o Partenon. Todas têm na cabeça um cesto decorado com moldura jônica, em cima da qual se apoia o telhado do pórtico. Estão vestidas com túnicas plisadas. A flexibilidade de uma das pernas dá-lhes a graça e desenvoltura, como se não sentissem o peso do teto que sustentam. A nossa guia, que se chama Zoe, nos disse um detalhe importante. Essas mulheres parecem idênticas, mas se alguém as examinar com atenção, verá que cada uma tem uma personalidade diferente. Todas têm o cabelo caído pelos ombros. Sabe por quê? Para reforçar o ponto débil, o ponto fraco do pescoço da estátua. Elas foram na realidade criadas por Alquemenes ou Calimachos. Essas estátuas foram mais tarde nomeadas Cariátides. E isso depois que uma jovem mulher de Caríes, de Lacônia, dançou em honra da deusa Artemis. Então, essas 6 estátuas que se encontram no local são apenas réplicas exatas das originais, porque as originais foram retiradas para proteger da corrosão e da poluição. 5 delas estão aqui no Museu da Acrópole, aqui em Atenas, e uma no Museu Britânico. O templo foi queimado no 1º século a.C. e foi posteriormente restaurado com pequenas alterações. Durante a Guerra da Independência grega, a construção foi bombardeada e severamente danificada. Que pena, Mas a restauração foi imediatamente realizada depois do final da guerra. E novamente, entre 1979 e 1987,
quando o Erecteio tornou-se o primeiro monumento da Acrópole para ser restaurado como uma parte do recente projeto de conservação e de restauração. E, inclusive, essa restauração recebeu o Prêmio Europa Nostra. Vou parar por aqui. Agradeço a todos os amigos que nos acompanham assistindo os vídeos deste canal, bem como o Diácono Joter e o evangelista Cristiano Basílio, que foram um canal de bênção juntamente com a Igreja CPA 4, primeira etapa, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, para que eu e minha esposa Cláudia Rondon pudéssemos ter o privilégio de estar neste lugar lindo, neste lugar histórico. É coisa linda, gente. Se alguém tem desejo de conhecer o exterior, coloquem a Grécia no seu roteiro. Deus abençoe a todos.